Falando em viagens, Vitor, foi um ano, é um ano ainda, né? Estamos na metade, em que o presidente está mais focado nessas viagens nacionais, deixou um pouco mais de lado as viagens internacionais e ele está ditando ali o rumo de como o governo deve se comunicar. Esse é um ponto essencial. Essa melhora na avaliação do governo mostra um caminho que talvez o governo tenha encontrado da comunicação? Há uma melhora, né, Ju? Depois de uma cobrança pública, inclusive, por parte do presidente Lula em relação aos seus ministros para melhorar essa estratégia de comunicação. Como você disse, ele tem focalizado, né, as viagens aqui dentro do Brasil mesmo, tem visitado, inclusive, cidades menores, né, ido bastante ao interior do país para dialogar, né, com uma base que já foi, inclusive, muito mais próxima do PT. Né? O PT, inclusive, já foi muito mais próximo, e o presidente também, de suas bases, a classe trabalhadora. E é exatamente, Ju, entre os mais pobres que Lula né, se recupera ali, vê essa recuperação da popularidade. Porque tanto o levantamento ontem, né, divulgado ontem, da Genial Quest, quanto esse de hoje do IPEC, mostram exatamente um avanço de Lula, né, dessa percepção positiva em relação ao governo Lula perante os mais pobres. De acordo com a pesquisa de hoje, a IPEC, entre os que possuem renda familiar mensal de até um salário mínimo, a taxa de aprovação passou de 39% para 48%. Então, é um avanço muito significativo. Outra base, né, histórica do PT, que sempre foi o Nordeste, por exemplo, também o desempenho, o índice de ótimo e bom passou de 43% para 53%. Então, a gente vê, de fato, um avanço de Lula exatamente na base do PT, na base de eleitores acostumados ali a votar nos petistas. Agora, Ju, enquanto a gente fala que a comunicação melhorou e esse contingente de apoio histórico do PT é que dá esse arcabouço de apoio ao presidente e ao governo, tem uma dificuldade mostrada por essa pesquisa, que é exatamente a penetração e a avaliação dos evangélicos em relação ao governo. 29% dos evangélicos consideram péssima a gestão Lula, 10% ruim. Só 10% acham ótimo e 17% acham boa a gestão do atual presidente. Então, a gente viu, o governo, apesar de não ter se posicionado em relação, por exemplo, à PEC, a pauta do aborto, né, discutida pelo Congresso Nacional, também não se envolveu no debate sobre a descriminalização da maconha, do porte de maconha. Mas, mesmo assim, o governo ainda tem uma dificuldade exatamente de dialogar com os evangélicos, que têm uma tendência muito maior a apoiar pautas mais conservadoras do que as defendidas historicamente pelo PT e por Lula.